E eu quero que você abra comigo Filipenses capítulo 4, verso 13. Aleluia. Filipenses capítulo 4, verso 13. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ela machore que ela vai. Victor, Pai do Senhor, presbítero, bom te ver aqui. Deus abençoe. Glória a Deus. Filipenses capítulo 4, verso 13. Quantos se encontraram, diga amém. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Repita comigo. Eu tudo posso. Mais forte. Eu sei que você não tomou café, mas vamos lá. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus, amém. Tome seu assento, glorificando a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos, eu quero trazer uma palavra para você. Eu vou procurar ser breve por conta do horário. Mas ontem eu estive em Medianeira num congresso. Cheguei, já era quase 1h30 da manhã em casa. Pensa num congresso maravilhoso, irmãos. Só cantaram o hino antigo. Fazia tempo que não ouvia tantos hinos antigos como ontem. E eu gosto, né? Então vai vendo. E aquela igreja não comportava mais ninguém dentro daquela igreja. Uma unção, uma presença muito grande. E nós fomos cheios do Espírito Santo naquele lugar. Sentimos muito forte a presença de Deus. E eu vejo assim, irmãos, quando Deus quer usar alguém, não importa a idade. Sim ou não, igreja? Pastora Kelly tinha uma senhora que ela tinha os seus 50 anos. Deram uma oportunidade para ela dançar um corinho de fogo. E ela veio toda ornamentada com um pandeirinho na mão. Eu olhei, irmão, sabe aquele negócio de Samuel? Sabe, olhando a aparência. Eu falei, Jesus, será que vai dar certo esse negócio? E ela já chegou pegando a oportunidade. A paz do Senhor, igreja. Parecia um general. Amém, igreja. Eu falei, opa, irmãos. Quando aquela mulher começou a dançar, pergunto para a Rosângela, que ela foi comigo aqui da igreja. Ela parecia uma bailarina. Dançou com tanta unção, com tanto poder, que eu falei, meu Deus do céu, que coisa linda. Ali mais uma vez, sempre é para eu trazer, irmão, lá em cima eu nunca lembro. Ali mais uma vez eu pude ver, irmão, que quando nós nos permitimos, conforme a gente vai se permitindo, Deus vai nos usando poderosamente, né? Amém? Mas enfim, não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre vencer obstáculos. Eu quero falar sobre isso porque eu costumo trazer algumas palavras, irmãos, baseado nas demandas que eu recebo no gabinete pastoral. Eu recebo bastante gente para conversar, às vezes para tirar uma dúvida. Não sou eu, mas o pastor também. Mas como a oportunidade está comigo, eu vou falar de mim, né? As pessoas sempre vêm conversando com a gente, pedindo uma orientação. Pastor, como assim? E eu tenho percebido nesses últimos tempos, que algumas pessoas, elas têm tido muita dificuldade para vencer os obstáculos da sua vida. E eu quero dizer para você, meu irmão, que os obstáculos, as dificuldades, eles fazem parte da nossa vida. Ainda mais quando nós aceitamos, pastor Sérgio, a Jesus. Quando nós confessamos a Jesus como único e suficiente Salvador. Quando nós nos batizamos, parece que as lutas, né, os obstáculos, eles ficam mais acentuados. A diferença é que lá no mundo nós nos sentimos perdidos, porque nós não tínhamos em quem nos apoiar. Agora na presença de Deus é diferente. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela nos traz muitas propostas e escritas, dizendo que Deus, em todas as dificuldades das nossas vidas, Ele sempre estará conosco. Sempre.
Mas eu fiz aqui algumas anotações, como você vencer alguns obstáculos da sua vida. Eu gostaria que você gravasse isso no seu coração. Porque, em primeiro lugar, para você vencer uma dificuldade, você precisa superar ela. Superar. Nós vemos aqui a Aline, o Carlos falar a questão do autismo. E quando essa demanda começou na igreja, eu comecei a ler algumas coisas sobre isso. Porque antes eu sabia sobre o TDAH. Eu não falava aqui na igreja, irmãos, porque eu tinha vergonha, mas eu tinha. E eu descobri em uma terapia, porque eu me achava um ETzinho na igreja. Verdade, irmão. Eu tinha dificuldade de cumprimentar as pessoas, mesmo depois de pastora, mesmo depois de um tempo de pastoreio. Eu sempre ouvia a minha mãe dizer assim, quando eu era criança: a Daniele parece que vive no mundo da lua. Ela tinha alguns dizeres comigo. Tinha muita dificuldade no colégio, sensibilidade também a barulhos. Por exemplo, eu consigo ouvir todos os instrumentos. Eu consigo ouvir todos. Se falta um, eu consigo. Eu tenho uma sensibilidade muito grande. Só que antes eu não sabia lidar com essas coisas. Por exemplo, eu pedi para o Gabriel, falei: Gabriel, quando lançar as letras, não coloca aquelas bolinhas, por favor, que eu me perco, não consigo ler. Eu tinha muitas dificuldades, mas lá atrás, eu me achava assim, como eu disse, um ETzinho. Eu chegava na igreja, eu sabia que o meu lugar era na primeira fileira. Eu vou falar isso para você se sentir incluído também, tá? Se eu chegasse, alguém tivesse sentado no lugar de pastores, eu dizia assim, isso lá atrás, tá? Que Jesus já trabalhou na minha vida, lá atrás. Eu chegava e falava assim: amor, será que as pessoas não sabem que aqui é o lugar dos pastores? Meu Deus, está vendo ali marcado? Eu tinha dificuldade, irmãos, de entender os outros. Eu queria que todo mundo me entendesse. Eu era um pouco egoísta nos meus sentimentos. Eu tinha alguns problemas. Por exemplo, nós diminuímos a tela. Foi tudo muito rápido ontem. Os meninos pintaram, se esforçaram um monte para deixar aqui pronto, para diminuir a tela, que tivemos alguns probleminhas. Mas lá no passado, quando eu não entendia quem eu era, como eu era, se eu chegasse no culto como esse, estava faltando a metade das letras para lá, eu não ia entender. Eu ia falar assim: poxa, será que eles não viram que estava faltando letra? Por que não diminuir? Então eu tinha alguns comportamentos que depois, com autoconhecimento, que eu comecei a parar de reparar os outros e olhar para mim, eu comecei a me corrigir. E eu fiz algo que todos nós precisamos fazer. Eu mergulhei com o Espírito Santo e pedi para Ele me ajudar. Nunca tomei medicação para ter um controle e não sou contra quem toma. Mas eu comecei a orar e a buscar em Deus e falar: Senhor, me ajuda. Eu não posso ser assim, porque eu tenho que entender que as pessoas não têm que se moldar a mim. Porque era uma rigidez tão grande, irmãos, que eu queria que todos fizessem tudo corretamente. Se eu chegasse no culto, irmãos, o púlpito tivesse poluído, um monte de coisa assim, eu já falava assim: meu Deus, por que não colocou aquilo lá? Já sabe que é ali. Eu não entendia que as pessoas não são como eu, e que nós precisamos treinar outras pessoas também. Então eu tinha muitos comportamentos que, quando eu descobri e comecei a olhar para mim, com os joelhos no chão, buscando na madrugada, eu fui pedindo para Deus equilíbrio e sabedoria. Irmãos, eu demorava dias para ministrar uma palavra. Eu demorava dias para preparar uma palavra. Quando o meu pastor me ligava no dia para pregar, eu surtava. Eu dizia: mas pastor, por que o senhor não me ligou antes? Ele falava assim para mim assim: pregador que é pregador, obreiro meu tem que ter bala na agulha. E eu tinha uma raiva disso, irmãos. Tinha uma raiva. E Deus colocava essas pessoas difíceis no meu caminho para eu me enxergar. E eu vou dizer uma coisa: a partir do momento que eu olhei para mim e comecei a mudar o meu comportamento e acolhi a si próprio,
Você não tem noção a transformação que Deus fez na minha vida, a mudança. Aquelas pessoas que eram parecidas comigo já não aparecia mais no meu caminho. Aquelas pessoas rígidas, aquelas pessoas, porque Deus coloca pessoas parecidas com você para ver se você se enxerga. Sabia disso? Para ver se você para de olhar os outros e olha para si mesmo. E eu falo para você, há 6 anos atrás, a partir do momento que eu comecei a olhar para mim, Deus começou a mudar muitas coisas dentro de mim. Nós temos aqui a missionária Charlene que está lá atrás. Ela tem o hábito, irmãos, de abraçar a gente. E é o hábito dela, e apertar. Ela me conhece desde solteira. Pergunta para ela quantas vezes eu falo assim: me solta, pelo amor de Deus, para com essa pegação. Eu não gostava também, irmãos. Aquela negócio apertar. Por quê? Eu olhava só para mim, mas não olhava para ela também. Era um jeito meu de não querer, mas também era um jeito dela de querer abraçar. Ela não ia conseguir me mudar e nem eu mudar ela. Então, quando eu comecei a me descobrir, eu comecei a me corrigir. Se a minha dificuldade era cumprimentar todos na igreja, o que eu passei a fazer depois que comecei a me entender? Eu comecei a chegar na igreja e não sentar direto no meu lugar. Eu comecei a cumprimentar um por um dentro da igreja. Comecei a fazer o caminho inverso. E com isso, o Espírito Santo, ele foi moldando o meu coração. Se você viesse conversar comigo, eu tenho até hoje esse hábito de olhar dentro dos seus olhos. Por quê? Jefferson, se você viesse me contar uma história muito grande, para mim tinha que ser resumido, sintetizado. Então quando eu percebia que a história ia ser, você ia fazer uma volta enorme para chegar no objetivo, eu olhava dentro dos seus olhos para eu não me perder nas palavras. Então são habilidades que a gente acaba adquirindo para poder se sentir até mesmo incluído entre as pessoas. Mas eu quero dizer para você, isso, como o Carlos disse, não é uma doença. Teoricamente não tem cura. Mas eu falo para você, se em mim Deus curou muitas áreas na minha vida, na sua também Ele vai curar. Eu tenho certeza disso. Eu não tenho dúvida disso. Isso foi um dos obstáculos que eu tive. Mas a partir do momento que eu acolhi esse meu comportamento, comecei a me entender, tudo começou a mudar em torno de mim e principalmente em mim. Então, para você vencer os obstáculos, primeira coisa, você precisa superar os desafios e as dificuldades. E quando eu falo de desafio e de dificuldade, eu lembro de José, um homem que tinha uma chamada de Deus, que Deus, quando teve um encontro com ele, através do quê? Através de um sonho, Deus revela para ele o seu propósito na vida de José. O grande problema de José é que quando ele recebe essa revelação em sonhos, ao invés dele guardar no seu coração, esperar o tempo de concretizar, ele começa a falar sobre a revelação que Deus deu a ele. É o mal que nós temos quando Deus fala assim, ó, vou te usar na área profética. Aí a gente já se sente um profeta, né? E já começa a comentar com as pessoas, olha, Deus falou que vai me usar na profecia. Deus falou que eu vou ser grande servo. E a gente na nossa simplicidade, às vezes a gente faz igual José. A gente começa a falar demais. E o fato de você falar demais gera em você muitas, mas muitas mesmo, muitos desafios. Por quê, pastor? Porque tem pessoas em torno de você que não está preparado para ouvir o que Deus tem para a sua vida. Porque as pessoas que estão em torno de você te vê como o homem vê. Então quando você começa a falar dos projetos, dos planos de Deus para a sua vida, você começa com as suas próprias mãos gerar inimigos e obstáculos. Porque José falou da revelação que Deus deu a ele. O que aconteceu com José? Ele foi vendido. O que mais? Ele se tornou um escravo. O que mais? Ele foi preso injustamente. Olha o processo que ele passou, só porque revelou para os outros uma revelação que era somente para ele. Para ele.
que no tempo certo iria se concretizar. Eu quero trazer uma palavra profética ao seu coração. Você sabia que muitas dificuldades e muitos obstáculos que você passa é porque você fala demais? Você sabia disso? Você sabia que você cria inimigos porque você fala demais? Você sabia disso? O grande problema é que nós falamos demais. Então tem obstáculos, missionária Cecília, que nós mesmos geramos. E a gente tem o hábito de dizer: estão se levantando contra a minha vida por causa do meu ministério. Se estão se levantando contra a sua vida por causa do teu ministério, é porque Deus tem uma coisa grande, muito grande. Mas tem muitas pessoas que eles recebem esses levantes de Satanás porque fala. E você não tem que falar. Então a primeira coisa para você superar esses desafios é ficar o quê? Em silêncio. Se Deus falou que vai te dar, fique em silêncio. Se Deus falou que vai fazer, fique em silêncio. Mas não posso comentar nem com a minha família. Fique em silêncio, é para você. Se fosse para a igreja toda ouvir, Deus teria usado um profeta aqui na frente de todo mundo. Se fosse para a tua família ouvir, Deus teria usado um profeta lá no meio da sua família para ouvir. Se fosse para o teu patrão ouvir, Deus teria usado um profeta para o teu patrão ouvir. Mas Deus falou para você. Ei, Deus falou para você, fica para você. Repita comigo: eu preciso fechar minha boca. Não precisa falar assim, fala para fora. Eu preciso fechar minha boca. Para você vencer obstáculos, você precisa conquistar objetivos apesar dos obstáculos. Isso aqui é um grande problema, porque se na nossa vida nós não termos objetivos, nós não vamos nunca superar ou vencer obstáculos. Aí eu quero citar Moisés. Moisés, ele tinha um objetivo. Qual que era o objetivo de Moisés? Tirar o povo do Egito e levar para onde? Terra prometida, certo? Mas no meio do caminho surge um grande obstáculo. Qual que era o obstáculo? Primeiro, que Faraó se arrependeu de ter liberado o povo, e ele estava vindo na direção de Moisés, com todo aquele povo. Moisés fica meio conturbado, porque o povo era rebelde, e começa a falar: por que você nos tirou lá do Egito para morrer aqui? E por que o povo fala isso? Porque atrás está vindo Faraó, e na frente tinha um grande obstáculo. Qual que era o obstáculo? Alguém lembra? Era o quê? Aluno da escola Casa de Maquir, missionária Cecília. Eu quero fazer uma observação aqui, pastor. Que nós fizemos uma atividade no Noite do Pijama, missionária Cecília. Não teve erro de pergunta bíblica. Todos os alunos da escola bíblica Casa de Maquir. Coisa mais linda do mundo. Se você não faz, faça. Aí, na frente tinha um grande obstáculo, o mar. Atrás tinha outro obstáculo. E você precisa entender uma coisa: se na tua vida tem um objetivo que é necessário, por mais que surjam obstáculos, provas, dificuldades, entenda, igreja, Deus sempre trará a saída para a sua vida. E não importa o tamanho do obstáculo. Quando Moisés está ali sem saber o que fazer. Quando ele conversa, porque tem momento, irmão, que até a mente da gente buga. Por mais que a gente conhece a palavra, vive a palavra, a gente conhece aquela coisa toda, tem momentos assim que parece dar um branco na tua mente. Sim ou não, igreja? Então, naquele momento ali, ele ficou assim: o que eu vou fazer? Deus, o que eu vou fazer? Deus falou assim: porque clamas a mim, Moisés, diga ao meu povo que marche. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui nessa manhã? Porque clamas a mim. Eu já não disse para você o que fazer. Eu já não disse para você o que fazer. Eu já não mostrei para você.
Eu já te direcionei. Vem clamar para mim, por quê? O Senhor disse para Moisés, simplificando aqui: usa o que eu te dei como arma. Ele tinha uma vara na sua mão. Só que Deus está dizendo com Moisés assim: ei, na tua mão é uma vara, na minha mão é uma chave que abre o mundo espiritual. Sabe qual que é a chave da igreja, irmão? É a oração. Sabe qual que é a chave da igreja, irmãos? É o jejum. Você quer ver as portas se abrir? Desce na casa do oleiro. Você quer ouvir Deus falar com você? Desce no jejum, porque daí quando você abrir a sua boca, o mar vai se abrir. O segredo é a oração, o jejum. Desce, conversa com Deus. O que está passando aqui dentro do teu coração? Se o obstáculo é grande, irmãos, se o obstáculo é difícil, você precisa descer, buscar um direcionamento. Como eu disse para vocês, quando eu senti que existe uma exclusão de crianças e mães de autista aqui, eu comecei a falar de mim, que eu também tinha vergonha de falar sobre o TDAH. Eu também tinha vergonha de falar do que eu carregava comigo. Mas a partir do momento que comecei a falar, Deus começou a abrir portas de estratégias. Mães começaram a se levantar, a se identificar. Mães começaram a interceder. Você está entendendo, irmãos? O seu posicionamento vai abrir o mundo espiritual em seu favor. Escuta, não tem portas fechadas que o nosso Deus não abra. Não tem cura que Ele não faça. Alemaicho, Mindarasuri que levaia, Esterabacalabarasuri que levaia, Erabassou e Amancho Mendecalabaia. O problema é que nós não entendemos e não queremos entender o poder que o Deus que nós servimos tem. Irmãos, Ele é poderoso. Ele tem o poder de fazer todas as coisas. Lucas 1:37 diz que para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Terceira coisa, para você vencer os obstáculos, você não tem que se inclinar para as derrotas. Porque o diabo, ele sempre vai vir com muita força no meio da sua caminhada, para fazer você desistir e para colocar na sua mente que você é um derrotado. Aí aqui eu trago um exemplo muito tremendo, que eu acho que é um exemplo fantástico de alguém que buscou o impossível e no meio do caminho veio um enviado do capeta para tirar ele do propósito. De quem eu estou falando? De Jairo. Imagina só, o homem sai da sua casa, a filha sem vida, ele sai da casa dele e diz: sabe, Cleverson, eu vou atrás do profeta Jesus, eu vou atrás da última palavra. Quando ele chega diante de Jesus, ele era um cara muito respeitado, poderoso. Ele se prostra diante de Jesus e ele faz um pedido: Jesus, vamos na minha casa, coloca as suas mãos sobre a minha filha, e eu tenho certeza que ela vai viver. Olha a convicção desse homem, irmãos. Olha, ele deixa o obstáculo dele dentro de casa e ele sai em busca de uma resposta. Ei, o que é que Jesus diz para ele? Jairo, eu vou na sua casa. Só que aí tem um problema muito sério. Aí pega duro para os autistas, TDAH, os mais rígidos. Isso aqui é terrível, irmão. O que é, pastora? Ele vai a hora que ele quer e não na hora que você quer. Quem é ansioso, irmãos? Quem gosta das coisas tudo para ontem? É alguém aqui? Não, né? Ninguém levantou a mão, todo mundo equilibrado, uma loucura.
Imagina, você deixa o obstáculo dentro da sua casa, Jesus fala, eu vou na tua casa, e você fica ali, será que é agora? Será que é daqui a pouco? Porque Ele não falou a hora que Ele vai ir, né? Será que eu pergunto para Ele que horas que Ele vai ir? O ansioso, né? Aí Jesus, Ele é demais, irmãos. Porque quando Ele não faz as coisas do seu jeito, do jeito dele, não é para te penalizar, é para trazer no seu coração equilíbrio. Porque o mundo não gira em torno de mim e de você. Então, Ele não para só para dar atenção para Jairo. Eu vou lá na tua casa, aquela coisa louca. Vamos agora, Jairo. Não, Ele continua a fazer o que Ele está fazendo. Ai, meu Deus do céu. Ele continua ali, falando com as pessoas, orando com as pessoas. Se fosse eu, já pegava na mão de Jesus. Vamos lá em casa, rápido, Jesus. Se fosse nos dias de hoje, já pegava, já ligava o carro. Eu dizia, Jefferson, liga o carro lá que Jesus está indo lá em casa. Eu vou tirando ele aqui da multidão, já vou levando ele aí. Mas não é do jeito que a gente quer, irmãos. E é isso que a gente tem que aceitar. Aí fica a gente, né? Balança a perninha, quem está ansioso fica assim, é ou não é? Aí transpira a mão, aí você fica, né? Aí Jesus cura a mulher de fluxo de sangue, está aquela loucura ali ainda, um milagre, uau! E Jairo ali ansioso. E na sua ansiedade vem o mensageiro do diabo. É na sua ansiedade. É no ponto de interrogação, será que Jesus vai fazer ou não vai? É aí que chega o mensageiro do diabo para falar o quê? Jairo, deixa o mestre em paz. A sua filha já morreu. Em outras palavras, olha o tanto de gente que Jesus tem que curar, e você quer levar ele na casa de uma morta. A Bíblia não diz, mas eu imagino Jairo querendo se desmotivar. Ele estava todo motivado. De repente vem uma palavra externa, querendo ele desmotivar. E você precisa entender uma coisa: o que vem de fora é informação. Agora o que está aqui dentro, é revelação de Deus. Qual foi a palavra que Jesus disse a Jairo? Eu vou na sua casa. Revelação. Qual foi a informação de fora? Jairo, deixa o mestre em paz, porque a sua filha já morreu. Sabe qual que é o grande problema nosso? Nós acreditamos mais nas informações externas do que na revelação que Deus tem para nossas vidas. Para as nossas vidas. Quando ele fica desmotivado, aqui eu já vou encerrar por causa do horário. Quando ele fica balançado, o que é que Deus diz para ele? Quando a gente fica meio atribulado, irmãos, Deus ele tem que nos chamar para o centro da vontade dele. Olha o que o texto diz. Jesus ele olha para Jairo e fala para ele o quê? Jairo, não temas, crê somente. Está temendo por quê, irmão? Sabe o que Jesus está dizendo hoje para nós aqui como igreja? Para de olhar para as informações. Olha para aquilo que eu estou revelando a você. Eu não quero que você para. Eu não quero que você desista. Eu não quero que você volte atrás para o velho homem, para as velhas práticas. Eu quero que você fique para a revelação que eu tenho para a sua vida. E sabe o que Deus tem para a sua vida, meu irmão? Deus te chamou para ser profeta nessa terra. Deus te chamou para ser um pregador do evangelho. Deus te chamou para ser obreiro, diácono, presbítero. Deus te chamou para ser missionário. Deus te chamou para um propósito. Você é ganhador de almas. O diabo quer tirar você do propósito. As informações estão vindo. Pessoas querem tirar você da presença de Deus. Mas
Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: Jairo, não temas, crê somente. Olha para mim, Jairo, porque o que eu tenho para a sua vida é grande, é poderosa. Deus está animando o coração de alguém aqui. Alguns pensamentos de desistir já estavam na tua mente. O olhar já estava para algumas coisas do passado. Porque o propósito morreu, né? Você acha que o propósito morreu? Quem disse que o propósito morreu? O propósito está vivo. Não desista. Sabe por quê? Tem um Deus poderoso de olho em você. E Ele está curando o seu coração nessa manhã. Se coloca em pé. Tem um Deus de olho em você. O processo está difícil. A luta está difícil. Os obstáculos são grandes, são muitos. Mas Deus está dizendo para alguém nessa manhã: não desista. Não desista. Tem um louvor que a gente sempre canta aqui, que é tão poderoso. Só que as pessoas cantam e às vezes nem entendem a letra. E ele diz o quê? Eu tenho um Deus que não vai deixar o quê? Essa luta. Olha que poderoso esse hino. Você já prestou atenção nesse hino? Olha só. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. O desespero o quê? Por mais pressão que seja. É isso que você não entende. O Senhor está com você no meio desse deserto. É só você que não está entendendo. Eu quero orar com você. E eu já vou passar para a Santa Ceia. Coloca a mão no seu peito. Isso. Coloca a mão no seu peito. Quais são os obstáculos que você está vivendo? Obstáculos que parecem ser difíceis. Quais são? Quais são? Fala com o Senhor. Se você não está conseguindo vencê-los, você vai dizer hoje: Espírito Santo, me ajuda. A minha personalidade não está deixando eu vencer. A minha rigidez comportamental não está deixando eu vencer. Os meus problemas, é muita pressão na minha cabeça, Pai. Eu não estou conseguindo. Ela é machúria. Clame para o Espírito Santo. Fala assim: Espírito Santo, me ajuda. Senhor, ministra no meu coração aquilo que eu preciso fazer. Lamaicho. Aramanturi que elebarassuri que elebai. Terebassúria. Estecamiduria sebria rácia. O Espírito Santo, ele vai te ajudar, igreja. Ele vai te ajudar a vencer esse obstáculo. Ele vai te ensinar como vencer. Assim como ele fez com José, assim como ele fez com Moisés, assim como ele fez com tantos personagens da Bíblia. Ele é poderoso para fazer isso na tua vida também. A partir de hoje, receba a unção de ousadia. De ousadia para vencer isso. Levai para a Súria raça. Em nome de Jesus. E eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu oro intercedendo pela tua igreja, Senhor. Visita o teu povo. Visita, Senhor. Visita o coração da tua igreja. Tem pessoas aqui passando por obstáculos muito altos.
muito grande, que quando ele olha para esse obstáculo, ele não acredita que vai vencer. Mas hoje o Senhor trouxe ele aqui para dizer que ele é muito mais do que vencedor, e que o Senhor vai ajudar. Espírito Santo, ajude a tua igreja a vencer, a superar, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Aplauda Jesus, pastor Val.